16 de outubro de 1946. Madrugada gelada em Nuremberg. Na cela número 5, Hermann Göring mastiga uma cápsula de cianeto e morre sorrindo, burlando a execução que o esperava em algumas horas. A poucos metros dali, 11 outros líderes nazistas aguardam sua vez no cadafalso. Um a um, eles caminharão para fazer história e para morrer. Mas aqui surge uma pergunta perturbadora. Era isso realmente justiça ou vingança? Por que executar esses homens? Por que não deixá-los apodrecer atrás das grades pelo resto da vida? E principalmente, como esses julgamentos mudaram para sempre nossa definição de justiça? E atenção, fique até o final porque vou revelar qual líder nazista conseguiu a vingança mais diabólica de todas, mesmo depois de morto. Você não vai acreditar no que ele fez. Antes de começarmos, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece distante, mas com a sua ajuda, podemos chegar lá. Inscreva-se agora, deixe seu like e faça parte dessa história. Os dilemas do pós-guerra. Fim do conflito. Quando o último canhão da Segunda Guerra Mundial soltou seu derradeiro estrondo e o cheiro de pólvora começou a se dissipar no ar, o planeta percebeu que não havia assistido apenas ao fim de um conflito militar, presenciara o colapso de um regime que, em pouco mais de uma década, havia redefinido o significado de brutalidade humana. O Terceiro Reich deixava para trás não apenas cidades devastadas, mas uma marca na consciência do mundo. Era maio de 1945. As bandeiras com a suástica, antes símbolos de poder e terror, jaziam rasgadas e ensanguentadas no chão. Ruas que, anos antes, haviam sido palcos de desfiles triunfais e manifestações de força, agora estavam cobertas por escombros fumegantes, crateras de bombardeios e veículos abandonados, alguns ainda queimando. As tropas aliadas avançavam lentamente pelo que restara do chamado Reich de 1000 anos, uma promessa de eternidade que, na prática, durara pouco mais de 12 anos. E a cada quarteirão, a guerra revelava seu segredo mais sombrio. Em vilarejos e cidades, portas de prisões e campos de concentração eram arrombadas. Soldados endurecidos pela guerra, homens que já haviam enfrentado o fogo cruzado de trincheiras e o caos dos combates urbanos, ficavam paralisados diante do que encontravam. Corpos esqueléticos amontoados em valas abertas, fornos crematórios ainda mornos exalando cheiro acre de carne queimada, barracões impregnados de um odor insuportável que nenhuma palavra podia descrever, crianças reduzidas a ossos e pele, tão leves que um soldado poderia carregá-las nos braços como se fossem sombras do que um dia haviam sido. Sobreviventes, quando olhavam para os libertadores, tinham expressões vazias, incapazes de compreender que a guerra havia terminado, como se ainda permanecessem presos a um pesadelo interminável. Até aquele momento, o direito internacional trabalhava com categorias relativamente simples para punir atrocidades em tempos de conflito. Existiam crimes de guerra, abusos contra prisioneiros, ataques deliberados a civis, uso de armamentos proibidos, e havia crimes de agressão, iniciar uma guerra sem justificativa legal, violando tratados internacionais e soberanias nacionais. As regras eram rígidas, mas ainda limitadas. Nada preparava o mundo para a escala de terror que surgia diante dos olhos dos aliados. O nazismo, porém, havia ultrapassado qualquer moldura jurídica existente. Não se tratava de massacres pontuais ou de excessos isolados cometidos no calor da batalha. Era um projeto de extermínio em escala industrial, calculado com a frieza de engenheiros, planejado com a precisão de linhas de montagem e sustentado por uma burocracia implacável. O assassinato havia deixado de ser ato individual ou emocional, tornara-se política de Estado, organizada, sistemática e legalizada pelo próprio regime. Os números falavam por si mesmos. 6 milhões de judeus assassinados em câmaras de gás, valas comuns ou execuções sumárias. 500 mil de ciganos apagados do mapa. Milhares de pessoas com deficiência física ou mental esterilizadas à força ou simplesmente eliminadas. Prisioneiros de guerra soviéticos deixados para definhar deliberadamente. Vítimas de fome, doenças e abandono planejado. Cada número representava uma vida destruída, uma família dilacerada, uma civilização parcial apagada. Mas havia ainda os crimes que desafiavam qualquer compreensão.
experimentos médicos sem anestesia, nos quais prisioneiros eram mutilados, infectados com doenças ou expostos a temperaturas extremas, apenas para estudos científicos, corpos humanos transformados em sabão, cabelos humanos coletados para enchimento de colchões, dentes de ouro arrancados ainda quentes, antes que o cadáver esfriasse. Era a desumanização levada ao extremo. Pessoas reduzidas à matéria-prima, vidas transformadas em ferramentas de crueldade. O promotor britânico Hartley Shawcross resumiu em Nuremberg a magnitude do que estava diante dos juízes. Nunca na história da jurisprudência criminal um tribunal teve diante de si crimes de tamanha magnitude e horror. E naquele instante, enquanto os aliados percorreram cada campo e cada barracão, ficou claro que o mundo nunca mais poderia ignorar o alcance da maldade humana. A guerra havia acabado, mas a necessidade de justiça, de memória e de responsabilização acabava de começar, e exigiria soluções que a história ainda não havia visto. Uma mudança no campo jurídico. Diante desse cenário de destruição física e moral sem precedentes, surgiu algo totalmente novo no campo jurídico: crimes contra a humanidade. Essa categoria de acusação não protegia apenas fronteiras, tratados ou governos. Ela protegia a própria essência do que significa ser humano. Pela primeira vez na história, atos de selvageria sistemática, planejados com precisão e executados como política de Estado, eram reconhecidos como violações que transcendem qualquer nação ou exército. Não se tratava mais apenas de soldados ou oficiais cometendo excessos, era a humanidade sendo atacada em sua própria dignidade. Chefes de Estado, generais, ministros e burocratas do Terceiro Reich agora seriam julgados não como engrenagens de uma máquina de guerra ou peças subordinadas de um governo, mas como indivíduos plenamente responsáveis por escolhas conscientes que levaram à morte e ao sofrimento de milhões. Cada assinatura de ordem, cada discurso de ódio, cada decreto de perseguição tornava-se evidência de uma moralidade destruída e de uma consciência humana corrompida. O tribunal estava formado e as regras haviam sido estabelecidas com cuidado meticuloso, refletindo a gravidade inédita do crime que se pretendia julgar. As provas eram esmagadoras: documentos oficiais, fotos, testemunhos de sobreviventes, relatos de soldados e até gravações de interrogatórios, tudo convergindo para demonstrar a extensão do horror e a deliberada intenção por trás de cada atrocidade. Cada evidência pintava um retrato de um regime que transformara o extermínio em rotina burocrática e a execução em ciência administrativa. Mas, mesmo com todo o aparato legal e probatório, permanecia uma questão perturbadora e angustiante. Qual seria a punição capaz de se equiparar ao abismo moral do Holocausto? Como poderiam os juízes mensurar o peso de crimes que haviam exterminado milhões, destruído culturas, dilacerado famílias e marcado para sempre a consciência do mundo? Como traduzir em sentença o sofrimento acumulado, a morte sistemática e a perversidade que ultrapassava qualquer experiência anterior da humanidade? Era um dilema que ia além das leis e códigos. Tratava-se de confrontar a própria noção de justiça e avaliar se havia punição à altura do mal. O mundo ainda não havia decidido se a resposta seria apenas legal, simbólica ou existencial. Você entenderá isso melhor a seguir. Papel da justiça. Julgamento de Nuremberg. Lembre-se, mais de 60 milhões de vidas foram ceifadas em apenas 6 anos de conflito. As estatísticas eram frias, mas a realidade era brutal. Para cada número havia um rosto, uma história, uma ausência que nunca seria preenchida. Mas, por mais terrível que fosse a destruição física, ela não era a ferida mais profunda. O verdadeiro dano estava no espírito humano, atravessando fronteiras e idiomas, um vazio moral, uma descrença no próprio conceito de civilização. Pairava sobre o mundo uma certeza inquietante. Se não houvesse uma resposta contundente, um marco definitivo, nada impediria que o horror se repetisse. O mundo, portanto, não buscava apenas punir. Buscava um pacto global que dissesse, de forma inequívoca, que certas linhas não podem ser cruzadas. Esse anseio por justiça vinha carregado de um medo concreto. A memória,
ainda estava viva do que ocorrera após a Primeira Guerra Mundial. Alguns poucos criminosos de guerra alemães haviam sido julgados em Leipzig, mas, sob pressão política e com o passar dos anos, penas foram reduzidas, sentenças anuladas e prisões esvaziadas. O resultado daquela leniência foi trágico. O militarismo renasceu e figuras ainda mais radicais do que as anteriores ascenderam ao poder. Desta vez, prometia-se, não haveria lacunas na lei nem indulgência para os responsáveis. Assim, chegamos a 1º de outubro de 1946. No Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, juízes e promotores de 4 potências, Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e França, reuniam-se para anunciar o desfecho de um julgamento que o mundo acompanhara com atenção e tensão. O veredicto estava pronto e seu peso seria sentido por décadas. 12 réus foram condenados à pena de morte por enforcamento. 3 receberam prisão perpétua. 4 tiveram penas entre 10 e 20 anos. E apenas 3 réus foram absolvidos. Essas absolvições, embora polêmicas, acabavam passando um recado claro. Nuremberg não era um teatro de vingança. Era uma corte internacional que se apoiava em provas, documentos, testemunhos e fatos incontestáveis. Mesmo diante de figuras associadas ao regime, se a culpa não fosse juridicamente comprovada, a sentença seria a liberdade, ainda que manchada para sempre pelo julgamento da história. Os condenados à forca carregavam crimes de tal magnitude que nenhuma prisão, por mais isolada e segura, poderia compensar. Joachim von Ribbentrop foi o arquiteto da diplomacia nazista, que com sorrisos e apertos de mão selava tratados que, na prática, eram convites à destruição. O homem que vendeu ao mundo a ilusão de paz, enquanto a máquina de guerra já estava em marcha. Wilhelm Keitel, por outro lado, foi o marechal que transformou o exército alemão em instrumento de genocídio, assinando ordens que manchavam para sempre qualquer conceito de honra militar. Ernst Kaltenbrunner, o mais alto oficial da SS capturado vivo, guardião e executor da engrenagem de extermínio, comandante da Gestapo e supervisor direto dos campos onde milhões pereceram. E Julius Streicher foi o pregador do ódio, cujas páginas no Der Stürmer alimentaram dia após dia o veneno antissemita que preparou o terreno psicológico para a solução final. Esses são apenas alguns dos principais condenados. Cada nome era um símbolo, não apenas de um regime, mas de uma escolha consciente pela barbárie. Justificativas. A questão que muitos se faziam e que gerava debates nas salas de julgamento, nas redações e até mesmo nos lares era inevitável. Por que a forca e não a prisão perpétua? A verdade é que não se tratava apenas de uma decisão judicial. Primeiro precisamos considerar o peso simbólico. As execuções não eram vistas apenas como punição, mas como um ato de fechamento definitivo sobre o capítulo mais sombrio da história contemporânea. Ao enforcar os principais líderes do Terceiro Reich, os aliados buscavam impedir que esses homens, mesmo atrás das grades, se transformassem em ícones, mártires ou pontos de referência para futuros movimentos neonazistas. Uma cela poderia servir de palco para cartas, manifestos e mensagens cifradas. A morte, por outro lado, cortava esse vínculo de maneira irreversível. Havia também um imperativo moral que não podia ser ignorado. Como explicar às sobreviventes de campos de extermínio e às famílias das vítimas que os arquitetos do genocídio viveriam, ainda que privados de liberdade, o resto de seus dias protegidos por muros e guardas, recebendo alimentação, cuidados médicos e algum conforto mínimo? Enquanto isso, milhões de homens, mulheres e crianças jaziam em valas comuns, sem nome, sem sepultura digna, apagados da vida por ordens que partiram exatamente daqueles que agora estariam vivos e sob proteção. Mais do que punir indivíduos, a decisão carregava um recado para o mundo inteiro, presente e futuro. Ficava estabelecido que crimes de Estado praticados de forma sistemática, com planejamento frio e objetivo explícito de exterminar povos inteiros, não encontrariam complacência. A resposta seria implacável, proporcional à magnitude do horror. Não haveria espaço para ambiguidades ou meias medidas. A justiça internacional estava disposta a ir até o limite para afirmar que tais atos não poderiam, e não deveriam, jamais se repetir. Outros julgamentos. E Nuremberg foi apenas o ponto de partida. O impulso por justiça não se limitou ao tribunal principal.
Espalhou-se como uma onda por toda a Europa ocupada, atravessando fronteiras, idiomas e sistemas jurídicos, em uma busca incansável por responsabilizar cada indivíduo que, de forma direta ou indireta, participara ativamente do funcionamento e da sustentação do regime nazista. Era uma caçada judicial sem precedentes, movida não apenas pelo desejo de punir, mas também pela necessidade de estabelecer diante do mundo que certos crimes eram tão graves que não poderiam ser absolvidos pelo esquecimento ou pela passagem do tempo. O julgamento dos médicos nazistas, conhecido como o Doctor's Trial, expôs ao planeta a dimensão grotesca e sistemática da brutalidade científica do regime. Nas bancadas dos réus estavam homens que, sob a máscara de pesquisadores, conduziram experimentos letais em prisioneiros, utilizando corpos humanos como meros instrumentos descartáveis. Congelamento, exposição a doenças, mutilações e cirurgias sem anestesia eram realizados com frieza clínica e completa ausência de empatia. 16 médicos e cientistas foram condenados, 7 deles executados na forca, enquanto outros receberam longas penas de prisão. O impacto desse julgamento, porém, foi além das sentenças. Estabeleceu marcos para a ética médica, gerou o Código de Nuremberg e reforçou no direito internacional o princípio de que seguir ordens jamais poderia justificar atrocidades. Em Bergen-Belsen, a justiça tomou forma na execução de figuras que se tornaram ícones do sadismo nazista. Josef Kramer, apelidado de Fera de Belsen, e Irma Grese, conhecida como a Hiena de Auschwitz, foram enforcados. Kramer simbolizava o rosto masculino da brutalidade burocrática. Grese, o lado feminino de uma crueldade que não respeitava gênero. Suas execuções lembraram ao mundo que a obediência cega, quando alimentada por uma ideologia desumana, pode transformar qualquer indivíduo em um agente de horror. Na Polônia, o destino de Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, carregou um simbolismo doloroso. Condenado à morte, ele foi enforcado no próprio campo que administrara, diante das ruínas de onde haviam partido as ordens para exterminar centenas de milhares de pessoas. Era como se o espaço impregnado de morte tivesse, por um instante, se convertido em um altar de justiça. Para sobreviventes e testemunhas, aquele ato foi mais que punição. Foi a afirmação de que a memória não seria apagada. Na Tchecoslováquia, Karl Hermann Frank enfrentou a justiça de forma pública. Seu enforcamento diante de milhares de pessoas não foi apenas uma execução, mas um ato coletivo de expurgo. A população, marcada pela ocupação e pelos massacres, via naquele momento a materialização de anos de dor, raiva e impotência. Cada grito, cada aplauso, cada olhar fixo no patíbulo era a liberação de um trauma nacional. Em outros países, a justiça seguiu rumos distintos, mas igualmente implacáveis. Na França, colaboracionistas e membros da milícia pró-nazista enfrentaram a pena de morte. Na Iugoslávia, o fuzilamento sumário era reservado a alguns dos mais notórios criminosos. Na União Soviética, julgamentos rápidos levavam à execução, muitas vezes diante de pequenos grupos de testemunhas escolhidas. Apesar das diferenças, a mensagem era uníssona. Não haveria porto seguro, não haveria fronteira que protegesse os culpados. A rede de julgamentos e execuções, portanto, foi vasta, complexa e multidimensional. Ela se espalhou por todo o continente, envolvendo desde figuras de alto escalão até guardas de campos e colaboradores locais. Mas, mesmo diante de tantos episódios de justiça aplicada, nada se compararia à madrugada gelada de 16 de outubro de 1946. Naquele dia, Nuremberg se transformou em palco de um dos momentos mais simbólicos e definitivos do século XX. O encerramento de um ciclo de horror, a prova de que a responsabilidade individual podia superar a desculpa da lealdade a um regime e a marca histórica de que crimes contra a humanidade seriam respondidos com a mais severa das sentenças. O conteúdo está interessante? Nós já vamos prosseguir, mas antes quero lembrar você de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Assim, você não perde nenhuma novidade. Ajude nosso trabalho a alcançar mais pessoas comentando. Quero mais histórias. Isso nos motiva a continuar trazendo produções cada vez melhores, combinado? Agora sim, vamos seguir com o tema de hoje. Execuções. A madrugada derradeira.
1h11 da madrugada. O ginásio da prisão de Nuremberg estava mergulhado em um silêncio quase absoluto. Um silêncio que não era vazio, mas carregado, como se o ar em si tivesse consciência do peso histórico do que estava prestes a acontecer. Esse silêncio era quebrado apenas pelos passos contidos e cadenciados de soldados e oficiais que se aproximavam do centro da sala. O frio úmido da Baviera penetrava nos ossos, e as paredes nuas refletiam ecos longos e difusos, multiplicando o som de cada respiração, cada movimento de metal ou madeira, até que tudo soava mais alto do que realmente era. A atmosfera parecia sólida, quase palpável, como se o espaço estivesse saturado de tensão e expectativa. No centro, duas forcas erguiam-se austeras, lado a lado, como monólitos da lei e da vingança. Eram estruturas simples, mas imponentes, de madeira robusta, com cordas grossas pendendo no ar, balançando levemente, como sentenças já proferidas aguardando apenas o instante de serem transformadas em realidade física. O cheiro discreto de óleo e madeira misturava-se ao de roupas úmidas e couro gasto dos uniformes, compondo um cenário que não era apenas visual, mas sensorial. O público era restrito, cuidadosamente selecionado. Oficiais aliados em uniformes impecáveis, com medalhas que refletiam a luz fraca das lâmpadas, juízes e promotores ainda carregando nos olhos o cansaço de meses de audiências e testemunhos perturbadores, médicos militares prontos para confirmar o óbito e registrar a eficiência do processo, e alguns poucos jornalistas, cujas canetas e câmeras pareciam mais pesadas do que nunca, conscientes de que estavam prestes a registrar não apenas um evento, mas um momento definitivo na história do século XX. Ao lado das estruturas, o carrasco John C. Woods, homem de poucas palavras e expressão impenetrável, realizava os últimos ajustes. Tocava as cordas, testava o mecanismo, verificava as tábuas com o cuidado de um artesão. Sua impassibilidade não era indiferença, mas rotina. Ele já havia transformado esse ato em ofício, e naquele instante seu profissionalismo frio dava ao cenário um tom ainda mais fúnebre. Hermann Göring, no entanto, estava ausente. O homem que fora o braço direito de Hitler e que deveria abrir a série de execuções havia escapado horas antes ao ritual que lhe fora reservado. No silêncio da cela, ingerira uma cápsula de cianeto. A notícia de sua morte correu pelos corredores como um sopro gélido. Para uns, era frustração. O mundo havia sido privado do espetáculo de sua queda. Para outros, apenas uma confirmação de que, até o último segundo, Göring havia mantido o controle sobre a própria narrativa, escolhendo o momento e a forma de seu fim. O primeiro a subir ao cadafalso foi Joachim von Ribbentrop. Diplomata de aparência refinada e gestos calculados, ele fora o artífice de tratados que, sob a promessa de paz, pavimentaram o caminho para massacres e ocupações brutais. Subiu os degraus com passos firmes, os ombros retos, o rosto sério. Antes que o capuz lhe cobrisse os olhos, lançou um último olhar à sala e murmurou com voz controlada: "Deus proteja a Alemanha." O laço apertou-o e, instantes depois, um estrondo seco anunciou o fim de sua trajetória. Wilhelm Keitel veio em seguida. Marechal-chefe das Forças Armadas, manteve a postura militar até o último instante. Sua figura ereta, o queixo erguido, pareciam negar o peso das acusações que o haviam condenado. Sua última frase foi um juramento quase cerimonial: tudo pela Alemanha. Ernst Kaltenbrunner, alto oficial da SS e supervisor direto da Gestapo e dos campos de extermínio, foi o terceiro. Alto, imponente, caminhou sem pronunciar palavra. Apenas o som ritmado dos passos e o rangido das tábuas sob seus pés preenchiam o ar. Era como se sua própria presença fosse uma sombra prolongada de todos os crimes que supervisionara. Julius Streicher, o incendiário propagandista antissemita, rompeu o padrão. Com o rosto contorcido em ódio, lançou insultos contra judeus até o último instante. E, segundos antes do laço fechar, gritou com um fervor que soou deslocado e patético: "Heil Hitler!" Era a prova final de que, para alguns, a morte não era suficiente para arrancar a ideologia do coração. Nem todas as execuções foram rápidas. Alguns corpos balançaram mais do que o previsto, e quedas mal calculadas resultaram em estrangulamentos prolongados.
O som abafado de tentativas de respiração e o ranger da corda se misturavam em minutos que pareciam horas. Entre os presentes, poucos demonstraram qualquer desconforto. Para muitos, aquela dor extra não era crueldade, mas sim a manifestação física da justiça diante de crimes indescritíveis. Às 2h45, o último corpo pendia da corda. Lá fora, a noite começava a se dissolver em tons pálidos de amanhecer. Mas naquela manhã de outubro, a luz que surgia não significava apenas o início de um novo dia. Era o encerramento simbólico de um capítulo sombrio, o selo final sobre um período em que a humanidade parecera perder-se de si mesma. Os corpos, ainda envoltos em segredo, foram transportados para Dachau, onde foram cremados. Não houve caixões, não houve cerimônia. As cinzas recolhidas e levadas em recipientes simples foram lançadas discretamente no rio Isar. A decisão tinha um peso que ia além da logística, impedir que qualquer local se tornasse santuário, que qualquer túmulo fosse transformado em altar para futuros simpatizantes nazistas. Era, em silêncio, a última lição de Nuremberg. A lembrança de que o horror não seria glorificado e que a memória dessa era deveria existir apenas como advertência, jamais como inspiração. Precedentes futuros e reflexão. Aquelas execuções não foram apenas atos de punição. Elas estabeleceram um precedente histórico que marcaria as próximas décadas. Ninguém, por mais alto que ocupasse na hierarquia, poderia se esconder atrás de títulos, uniformes ou cargos públicos. Cada ato cometido em nome do Estado passava a ser avaliado à luz da lei internacional, e cada indivíduo responderia por suas escolhas. Não existia mais a sombra do anonimato institucional. O poder não era escudo contra a justiça. A velha defesa de cumprir ordens deixava de ser aceitável. Ninguém poderia alegar submissão a um superior como desculpa para atos de crueldade deliberados e sistemáticos. A moralidade e a consciência humana passavam a ser critérios inegociáveis. Ordens ilegítimas não eximiam da responsabilidade. Era uma redefinição radical do conceito de crime e dever em tempos de guerra. Nuremberg não ficou confinado ao passado. Mesmo muitos anos depois, tribunais internacionais em Ruanda, na ex-Iugoslávia e no Camboja beberiam diretamente das lições e da jurisprudência forjada naquele ginásio frio e silencioso. As ideias de julgamento de crimes contra a humanidade, de responsabilidade individual e de punição proporcional tornaram-se, ainda assim, uma pergunta nunca deixou de ecoar, percorrendo corredores de tribunais, gabinetes políticos e debates filosóficos. Aquilo foi justiça ou vingança? A linha entre a aplicação legítima da lei e a necessidade emocional de punição muitas vezes se confundia diante do horror inédito do Holocausto. Em 1961, quando Adolf Eichmann, um dos arquitetos centrais da solução final, foi capturado na Argentina e levado a julgamento em Israel, essa questão voltou com força. Condenado e enforcado, Eichmann usou seus últimos momentos para reafirmar lealdade a ideologias e nações, sem arrependimento, sem remorso. Mais uma vez, a humanidade era confrontada com a pergunta sobre os limites da punição, sobre como medir o peso da culpa e a profundidade do arrependimento. Ao revisitar aquela madrugada gélida de 16 de outubro de 1946, não vemos apenas cordas e cadafalsos, nem apenas réus caindo sob a lei. Vemos o instante em que a humanidade, marcada por um trauma incomensurável, ergueu a voz para dizer: nunca mais. Um grito silencioso, mas definitivo, contra a repetição do horror. Há crimes tão vastos, tão profundamente impregnados de crueldade, que nenhuma prisão, por mais segura ou confortável, pode conter o peso da transgressão.